História da Igreja, por Tiago Nunes. Existe uma frase que, de tão dura, quase dá vontade de fechar o caderno e ir embora. Em 1969, em Londres, no encerramento de uma conferência puritana, o Dr. Martyn Lloyd-Jones levantou uma pergunta simples e perigosa. Podemos aprender da história? E antes que alguém respondesse com ânimo, ele soltou uma verdade que pesa como pedra no peito. Talvez não exista nada que tenha manchado tanto a glória de Deus quanto a própria história do seu povo na igreja. É como se ele estivesse dizendo: se você quer ver o quanto o coração humano é capaz de misturar luz e sombra, fé e vaidade, zelo e orgulho, então olhe para nós. Olhe para a igreja ao longo dos séculos. Não é o tipo de abertura que levanta aplauso, mas é o tipo de abertura que abre espaço para arrependimento. Porque, se a igreja é a noiva de Cristo, então a história dela deveria cheirar a santidade. E, no entanto, muitas páginas cheiram a disputa, poder, medo, acomodação, religiosidade sem cruz, verdade sem amor, amor sem verdade. A mesma boca que confessa Jesus, às vezes, já feriu irmãos. A mesma mão que ergueu a Bíblia, às vezes, também levantou bandeiras que não eram do reino. E ainda assim, é exatamente aqui que o Evangelho brilha mais forte. Deus não é glorificado porque o seu povo é impecável. Deus é glorificado porque ele é fiel quando o seu povo é fraco. A história da igreja não é um monumento à perfeição humana. É um memorial da paciência divina. A palestra daquele ano foi marcante, e não só pelo conteúdo. Foi um ponto de ruptura. Lloyd-Jones e J.I. Packer caminhavam juntos na organização da conferência. Mas aquele discurso fez nascer tensão e distância. Quando Deus coloca uma pergunta na mesa, às vezes ele também expõe diferenças que estavam escondidas. E isso, por si só, já é um sinal de como a história da igreja funciona. Ela não é um álbum de santos sorrindo. Ela é um campo de batalha onde homens e mulheres reais, de carne e osso, tentaram obedecer a Deus no meio de pressões reais. E nem sempre acertaram. É por isso que a pergunta: podemos aprender da história? Não é curiosidade acadêmica. É disciplina espiritual. É santificação. É renovação da mente. O mundo secular costuma confirmar aquele comentário irônico atribuído a Hegel. A grande lição da história é que as pessoas não aprendem lição nenhuma. A humanidade repete erros como se fosse condenada a um ciclo de loucura. Trocam-se as roupas, mudam-se as tecnologias, mas o coração continua igual. Só que um cristão não pode aceitar essa lógica como destino. Quem nasceu de novo não é escravo de repetição. Quem foi alcançado pela cruz não precisa viver em círculos. Quem tem o Espírito Santo pode aprender, pode discernir, pode se arrepender, pode mudar. Se o mundo se recusa a aprender, o cristão tem obrigação de aprender. Não como quem coleciona informação, mas como quem busca transformação. E aqui entra uma advertência que precisa ser ouvida com seriedade. Se nós fazemos teologia sem história, corremos o risco de virar gente que fala bonito e vive raso. A verdade vira teoria. A doutrina vira debate. A Bíblia vira argumento, mas não vira vida. E quando isso acontece, a fé perde chão. A gente começa a imaginar uma igreja idealizada que nunca existiu. Começa a exigir de pessoas comuns um padrão irreal. Começa a chamar de pureza o que às vezes é apenas dureza e chama de sabedoria o que às vezes é só medo de lidar com gente. A história da igreja puxa a verdade para o chão. Ela coloca nome, rosto, contexto, lágrima, perseguição, conflito, conversão, queda, recomeço. Ela mostra crentes que amaram a palavra e, ao mesmo tempo, lutaram com o próprio temperamento. Ela mostra líderes usados por Deus e, ao mesmo tempo, limitados. Ela mostra avivamentos que nasceram de oração e arrependimento, e também movimentos que começaram bem e depois se corromperam por falta de domínio próprio, por vaidade, por sede de controle. E é por isso que estudar história da igreja não é só conhecer o passado. É deixar o passado nos conhecer. É permitir que Deus use essas páginas para trabalhar dentro de nós. O objetivo não é sair mais informado. O objetivo é sair mais humilde, porque a história da igreja é um remédio contra a presunção.
Ela mata aquela postura silenciosa de quem olha para os antigos e pensa: eu faria melhor. Não faria. E se faria, só faria pela graça de Deus. Existe muita arrogância escondida na crítica fácil. E existe muita maturidade no reconhecimento honesto. Eu também posso errar do mesmo jeito. Talvez por isso, uma das maiores tentações do cristão seja achar que a igreja começou quando ele chegou. Tem uma história que ilustra isso de um jeito quase engraçado, mas que revela uma verdade séria. Uma moça recebeu a tarefa de preparar um estudo sobre história da igreja. Levou a sério, quis fazer bem feito e decidiu: vou começar do começo. No dia da apresentação, abriu o papel e começou com toda a convicção. Nosso pastor nasceu em 1933. A gente ri, mas é um retrato do nosso ego. O coração humano gosta de se colocar no centro. O coração humano gosta de imaginar que a obra de Deus gira ao redor da nossa congregação, do nosso grupo, do nosso jeito de fazer as coisas. Só que a igreja tem 2000 anos. E, antes disso, Deus já escrevia a história do seu povo. A fé que a gente confessa hoje foi preservada por mãos que nós nunca vimos. Verdades que hoje parecem óbvias foram defendidas com custo. Gente morreu para que a Bíblia continuasse aberta. Gente enfrentou perseguição para que Cristo fosse confessado. E, no meio de tudo isso, Deus foi conduzindo o seu povo, corrigindo, limpando, chamando de volta, soprando vida de novo. Mas afinal, quando a gente diz igreja, do que a gente está falando? Porque, se a gente não define, a gente se perde. Existe uma distinção que ajuda muito: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível, no sentido espiritual, é o total dos eleitos. Daqueles que de fato pertencem a Cristo, já chamados, sendo chamados ou que ainda serão chamados, tendo Jesus como cabeça. Essa obra interna do Espírito, essa realidade profunda do novo nascimento, a gente não consegue medir com estatística nem enxergar com o olho humano. Deus conhece os que são seus. A gente que parece forte e não é, e a gente que parece pequena e é gigante em fé diante do Senhor. A igreja invisível é real, mas não é um objeto de análise histórica direta. Então o que a gente estuda quando estuda a história da igreja? A igreja visível. Pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho, que confessam Cristo, que se reúnem, que pregam, que cantam, que fazem discipulado, que batizam, que ceiam, que tentam obedecer. E aqui entra a parte que dói. A igreja visível carrega problemas, porque nela há trigo e joio misturados na aparência. Há sinceridade e há religiosidade. Há arrependimento verdadeiro e há máscara. Há santidade e há pecado escondido. E mesmo nas comunidades mais puras, existem erros doutrinários e compromissos perigosos. Algumas se degeneram tanto que deixam de ser igrejas de Cristo e viram palco de confusão e engano. Só que, apesar disso, Cristo sempre teve e sempre terá um povo. Até o fim dos tempos, haverá um reino neste mundo formado por aqueles que creem e confessam o seu nome. Isso é esperança pura. Não é a instituição que sustenta Cristo, é Cristo que sustenta seu povo. Por isso, muita gente chama a história da igreja de Terceiro Testamento. Não no sentido de escritura inspirada, mas no sentido de continuidade do agir de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos Deus trabalhando no meio do seu povo. E o texto inspirado interpreta o que Deus está fazendo. No Novo Testamento, nós também vemos o agir de Deus, e novamente a Escritura interpreta, explica, ilumina. Já na história da igreja, nós vemos Deus trabalhando, mas nem sempre temos a interpretação do céu para os fatos. A gente olha e pergunta: Senhor, o que o Senhor estava fazendo aqui? Por que isso aconteceu? Por que um avivamento tão lindo foi seguido por um esfriamento tão grande? Por que uma reforma tão necessária veio acompanhada de conflitos tão pesados? Por que líderes tão usados também tiveram quedas tão humanas? Essa falta de interpretação inspirada é um dos grandes dificultadores. A história muitas vezes nos deixa perplexos. E ela nos obriga a depender mais do Espírito Santo, a ter mais temor, a caminhar com mais cuidado, porque nem tudo é preto no branco quando visto de longe. Outro dificultador é que sempre seremos seletivos.
A gente só sabe o que foi registrado. Quantos servos fiéis, quantas irmãs de oração, quantos pastores de aldeia, quantos pais e mães que discipularam filhos em secreto, nunca tiveram nome escrito em livro nenhum. E talvez, diante de Deus, foram colunas do reino. A nossa leitura histórica é limitada. Ela é recorte, ela é fragmento. Por isso, precisamos de humildade. Nós não conhecemos tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não temos o quadro completo. E mesmo assim, Deus pode nos ensinar. Há ainda um terceiro dificultador que confunde muito. Há momentos em que coisas boas florescem no meio do erro. E separar o que é precioso do que é impuro dá trabalho. Existem personagens históricos com contribuições profundas e, ao mesmo tempo, com pontos problemáticos. Existem movimentos que trouxeram gente de volta para a Bíblia, mas também carregaram exageros. Existe zelo que virou fanatismo. Existe santidade que virou legalismo. Existe liberdade que virou libertinagem. E quando a gente olha para trás, é fácil julgar. Difícil é discernir com justiça, com temor de Deus, com mente renovada. A história da igreja nos treina nisso. Aprender a amar a verdade sem idolatrar homens. Aprender a honrar o que Deus fez sem fingir que não houve pecado. Aprender a reconhecer frutos sem fechar os olhos para desvios. E apesar desses dificultadores, existem recompensas espirituais que valem o esforço. A primeira é a glória de Deus. Deus é glorificado quando a gente olha para a história e percebe que, repetidas vezes, quando homens estragaram, Deus interveio. Quando a igreja se afastou, Deus trouxe de volta. Quando a palavra ficou empoeirada, Deus levantou gente apaixonada pela Escritura. Quando a fé virou performance, Deus reacendeu a simplicidade da cruz. Deus não perde o controle da história. Ele governa, Ele disciplina, Ele restaura. E isso fortalece a fé, porque nos lembra que o Deus que agiu ontem, age hoje. O Espírito Santo não ficou preso em um século específico. Ele sopra onde quer. Ele aviva quando quer. Ele confronta quando quer. Ele santifica quando quer. E muitas vezes, Ele faz isso quando a igreja está mais fraca, mais cansada, mais confusa, para que fique claro, o poder é dele. A segunda recompensa é a humildade. A história da igreja expõe o coração humano. Ela mostra que ninguém está imune. Mostra que a queda, muitas vezes, começa com pequenas concessões. Mostra que a firmeza precisa de vigilância. Mostra que o orgulho pode se vestir de ortodoxia. Mostra que o medo pode se disfarçar de prudência. E quando você vê isso, você aprende a orar de outro jeito. Você para de confiar na sua própria força. Você aprende domínio próprio não como uma virtude de personalidade, mas como fruto do Espírito. Você aprende que santificação não é um evento, é um caminho. Você aprende que arrependimento não é só para o primeiro dia da fé, é para a vida inteira. Você aprende que a cruz não é um detalhe do Evangelho, é o centro. Porque sem cruz, a igreja vira palco. Com cruz, a igreja vira altar. A terceira recompensa é o bem da igreja. Se nós não aprendemos com a história, nós repetimos os mesmos erros com novas embalagens. A gente reinventa heresias, achando que são novas revelações. A gente cai em ciclos de modismo, achando que é movimento do espírito, quando às vezes é só emoção sem palavra. A gente se torna teórico e cria uma igreja imaginária que não suporta a gente real. Mas quando a história nos ensina, a gente ganha maturidade. A gente se protege. A gente discerne. A gente se firma. E no meio de toda essa caminhada, precisa existir uma âncora. Uma frase que segure a nossa alma quando a história nos decepcionar. Porque vai decepcionar. Você vai ler coisas bonitas e vai se alegrar, e vai ler coisas feias e vai se entristecer. Você vai se inspirar e vai se escandalizar. E para não cair no cinismo, para não virar alguém amargo, para não desistir da igreja por causa da igreja, você precisa lembrar de uma verdade que atravessa os séculos. Seca-se, a erva cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A igreja erra, a igreja falha, a igreja tropeça, mas a palavra permanece. E é pela palavra que Deus corrige a igreja. É pela palavra que Ele traz arrependimento. É pela palavra que Ele renova a mente. É pela palavra que Ele santifica.
É pela palavra que o Espírito Santo conduz o povo de Deus de volta ao centro quando a periferia virou casa. Por isso, estudar história da igreja não é um passatempo. É um chamado a enxergar o que Deus fez no tempo para que o nosso coração seja trabalhado no presente. É olhar para homens e mulheres do passado e perceber. Eles eram nossos irmãos. Eles enfrentaram lutas. Eles atravessaram ameaças. Eles tiveram que escolher entre agradar a Deus e agradar a época. E olhando para eles, a gente se identifica. A gente aprende. A gente se arrepende onde for preciso. A gente se fortalece. A gente decide viver com mais temor de Deus e com mais amor pela verdade. Então fica claro qual é a proposta de um estudo assim. Oferecer um panorama dos movimentos políticos, culturais, religiosos e doutrinários que influenciaram o desenvolvimento da igreja através dos séculos. Não para a gente ficar colecionando datas, mas para entender como o coração humano reage à pressão, como a igreja respondeu a perseguições, como enfrentou heresias, como lidou com poder, como experimentou avivamentos, como viveu crises. Estudar eventos importantes e movimentos que impactaram a igreja. Apresentar personagens-chave, analisar desvios doutrinários e suas consequências. Tudo isso não para nos tornar juízes do passado, mas para nos tornar servos mais vigilantes no presente. E vale dizer com sinceridade, ninguém dá conta de tudo. Existem cursos imensos, materiais extensos, aulas e mais aulas. E muitas vezes, o que a gente vai fazer é uma passada de olhos, um recorte, uma seleção. Mas Deus não precisa de quantidade para gerar impacto. Deus usa um texto, uma história, um testemunho, uma decisão corajosa de um irmão do passado para confrontar uma área da nossa vida hoje. Às vezes, uma única página lida com o coração aberto produz mais santificação do que 100 páginas lidas com a mente fechada. Agora, se vamos começar, que a gente comece do jeito certo. Não do começo da nossa igreja local, não do começo da nossa experiência pessoal, mas do começo do caminho desses primeiros séculos em que a fé cristã foi plantada, perseguida, defendida, explicada e muitas vezes regada com lágrimas. Vamos olhar para os primeiros 500 anos com a consciência de que Deus estava conduzindo um povo frágil, mas amado. Um povo imperfeito, mas escolhido. Um povo às vezes confuso, mas sustentado por uma palavra que não muda. E enquanto caminhamos, que o Espírito Santo nos dê olhos para ver, coração para aprender, humildade para reconhecer nossas próprias fraquezas e coragem para voltar sempre para a cruz. Porque é na cruz que a igreja se torna igreja de verdade.